Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho, eu sou mestre em Direito e esse é o canal Civilize-se. Hoje nós vamos dar continuidade às questões do 30º exame da OAB, primeira fase de Direito Civil. Lembrando para quem está assistindo pela primeira vez que nós vamos ler as questões, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o conteúdo e o que era cobrado do candidato e depois vamos analisar as alternativas uma por uma, começando sempre das incorretas e depois chegando na que deveria ser assinalada como correta e a sua fundamentação. Geralmente, eu vou comentar com vocês de 2 a 3 questões e hoje nós vamos ver mais 2 questões desse 30º exame. Vamos para a questão. Lucas, interessado na aquisição de um carro seminovo, procurou Leonardo, que revende veículos usados. Ao final das tratativas, e para garantir que o negócio seria fechado, Lucas pagou a Leonardo um percentual do valor do veículo a título de sinal. Após a celebração do contrato, porém, Leonardo informou a Lucas que, infelizmente, o carro que haviam negociado já havia sido prometido informalmente para um outro comprador, velho amigo de Leonardo, motivo pelo qual Leonardo não honraria a vez. Frustrado, diante do inadimplemento de Leonardo, Lucas procurou você, como advogado, para orientá-lo. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a orientação dada. Essa questão, ela está falando das arras ou sinal, especificamente das arras confirmatórias, que são aquelas que são prestadas com o objetivo de simplesmente confirmar o negócio, assegurar o negócio. Uma vez prestadas, nenhuma das partes pode voltar atrás, então nenhuma das partes pode desistir, sob pena de ser considerada inadimplente e pagar perdas e danos em razão dessa inadimplência. Se a desistência do negócio ocorrer pela parte que recebeu as arras, então aquele que as prestou terá direito, além de desfazer o contrato, de requerer a devolução da quantia prestada, mais o equivalente com atualização monetária, mais juros e honorários advocatícios. Isso está previsto no artigo 418, segunda parte do Código Civil. Então, aqui era uma questão relativamente simples, só precisaria lembrar dos efeitos das arras, que eram os efeitos do inadimplemento, e o que isso acarretaria como indenização e qual seria, como seria calculada essa indenização. Vamos agora, então, analisar as alternativas. Alternativa A. Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, com atualização monetária, juros e honorários de advogado, mas não o seu equivalente. Bom, o artigo 418 do Código Civil, ele fala exatamente que também deve devolver o seu equivalente. Então, a pessoa que reteve as atas, que recebeu as arras, ele tem que devolver o valor atualizado, mais o seu equivalente e os honorários de advogado. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa C. Leonardo terá de restituir a Lucas apenas metade do valor pago a título de sinal, pois informou, tão logo quanto possível, que não cumpriria o contrato. Bom, aqui o fato da pessoa que recebeu as arras informar assim que possível ou tão logo possível que não vai cumprir o contrato, não retira a sua responsabilidade pelo pagamento de perdas e danos, uma vez que as arras foram prestadas. Então, aqui não há que se falar em restituição de apenas metade do valor pago a título de sinal. Alternativa D. Leonardo não terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, pois este é computado como início de pagamento, o qual se perde em caso de inadimplemento. Bom, vamos lá que é necessário falar um pouquinho mais. O examinador ele está misturando aí conceitos, porque as arras confirmatórias, elas podem sim ser consideradas como início de pagamento, mas isso quando o contrato é cumprido. Vamos imaginar um contrato que tem um valor de R$1.000. Então, imagina que a pessoa deu lá R$200 a título de sinal, ela não vai, quando cumprir o contrato, pagar novamente R$1.000. Esses R$200 serão considerados sinal de pagamento
e os 800 o restante. Mas aqui nós estamos falando do descumprimento do contrato. Então, o descumprimento do contrato, quando eu tenho arras confirmatórias, ele gera para a parte que recebeu a obrigatoriedade de indenizar. Portanto, ele terá que pagar aquele valor mais seu equivalente e todos os outros consectários legais que nós vimos. Alternativa B, que é a correta. Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, mais o seu equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado. Essa questão era a correta por previsão expressa de lei. Para chegar nessa alternativa, que era uma questão simples, o candidato só precisava lembrar de como era o montante da indenização. Eu sugiro a vocês a leitura do artigo 418 do Código Civil, segunda parte. Ok? Vamos então para a próxima questão de hoje. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Doris. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia se revezavam a fim de suprir as necessidades de Hermes causadas pela enfermidade. Quanto a Lorena, esta deixou de visitar o pai após este perder o movimento das pernas, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante desse contexto, Hermes procura você, como advogado, para saber quais as medidas ele poderá tomar para que, após sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Bom, essa questão aqui, ela trata do Instituto da Deserdação. A deserdação é um ato unilateral pelo qual o testador pode excluir herdeiros necessários, sempre por testamento, que é obrigatório, e nas hipóteses previstas em lei. Essas hipóteses, elas são excepcionais e, portanto, elas são taxativas. Porque qual é a regra? Que os herdeiros necessários sempre recebam a sua cota parte da herança. Mas a lei permite, em algumas situações, excepcionais, que esses herdeiros necessários possam ser afastados, em duas hipóteses, indignidade e deserdação. Lembrando sempre que, além dessas hipóteses terem que estar previstas na lei e serem declaradas em testamento, o testador, ao elaborar o testamento, ele deve mencionar expressamente por qual motivo ele quer deserdar aquele herdeiro necessário. Então, aqui nós temos, lá no artigo 1962, as hipóteses taxativas em que é possível que uma pessoa deserde herdeiro necessário. Fora dessas hipóteses, não há como excluir herdeiro necessário da sua sucessão. Então, agora nós vamos analisar as alternativas e depois eu vou falar os artigos que vocês deveriam ler, estudar ou lembrar na prova para que conseguissem chegar aí na alternativa correta. Vamos lá? Alternativa A. A pretensão de Hermes não poderá ser concretizada segundo o direito brasileiro, visto que o descendente, herdeiro necessário, não poderá ser privado de sua legítima pelo ascendente em nenhuma hipótese. Bom, vamos lá. A regra no direito sucessório brasileiro é que, geralmente, os herdeiros necessários terão assegurados o seu recebimento da sua parte na herança, da sua cota parte na legítima. Só que existem exceções previstas em lei, são hipóteses taxativas, de que os herdeiros necessários podem ser excluídos da sucessão. Então, a regra é, salvo exclusão por indignidade ou deserdação, os herdeiros necessários não serão privados da sua legítima. E aqui a alternativa fala que, em hipótese alguma, ele será privado, motivo pelo qual essa alternativa está errada. Alternativa B. Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição ainda em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão da sucessão do ascendente por indignidade. Bom, na verdade, essa exclusão não é automática, ela tem que ser feita por testamento.
a deserdação ela é um ato solene, e nós já sabemos que os atos solenes, para que eles possam produzir os efeitos esperados, eles devem seguir aquela forma pré-determinada em lei, que no nosso caso é o testamento. Então, para se excluir herdeiro necessário por deserdação, obrigatoriamente o testador deverá elaborar um testamento para que ele cumpra essa forma pré-determinada em lei. Vamos ao próximo slide. Alternativa C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas com madrasta ou padrasto atribuídas ao descendente. Bom, aqui o candidato tinha que tomar muito cuidado, porque ele traz algumas das hipóteses previstas lá no artigo 1962 que autorizam realmente a deserdação do herdeiro necessário. Mas ele deixa de trazer a hipótese que está ocorrendo no enunciado, que é exatamente o abandono de ascendente com enfermidade, motivo pelo qual essa também estava errada. A correta, então, restaria a alternativa D. É possível que Hermes disponha sobre deserdação de Lorena em testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade como causa que justifique esse ato. Era essa a correta, por expressa previsão legal, então era uma conjunção do artigo 1964 com 1962. Nessa questão, eu acho que vale a pena nós lermos os artigos para que não reste dúvida de que a alternativa D era a correta. Então, o artigo 1962 do Código Civil, ele diz lá que, além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes, inciso 4, o desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. E complementar com o artigo 1964, que dispõe, somente com expressa declaração de causa, pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então, era uma interpretação desses dois artigos que levava aí ao candidato a escolher a alternativa correta, que era a alternativa D. Por hoje nós terminamos aí os comentários das nossas duas questões. No nosso próximo encontro, eu vou terminar de resolver a prova de Direito Civil, primeira fase, da 30ª prova, aliás. E lembrando a vocês que, se vocês quiserem que eu comente alguma questão que não está nessa ordem que eu estou colocando, alguma questão da OAB, ou que eu fale sobre algum assunto específico, algum conteúdo, deixe aí nos comentários, que assim que possível eu faço o vídeo e disponibilizo no canal, ok? Nos vemos então na próxima para terminar a resolução das questões do 30º exame da OAB. Até!